Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre um tema que eu postei recentemente no Instagram, Daniel Portela Pediatra. Segue lá, tem conteúdos diferentes e sempre dá uma polêmicazinha, uma participação do contra, que são as faixas de umbigo, gente. Eu já fiz vídeo aqui de por que você não deve abafar o umbigo do bebê, o coto umbilical, e nem colocar nenhum tipo de produto ou objeto, mesmo que seja uma gaze, no coto umbilical, tá? E sempre que eu posto, sempre que eu falo sobre esse tema lá no Instagram, ou já fiz aqui um tempo atrás no YouTube, sempre tem os comentários do contra. Ah, mas eu fiz e deu tudo certo. O umbigo da minha filha tá lindo, maravilhoso, fechou, caiu, não teve problema algum. Gente, não necessariamente você vai fazer algo e dar certo ou errado. Existe uma probabilidade, tá? A medicina é uma ciência que trabalha com a estatística e possui um raciocínio probabilístico. O que é isso? Eu vou dar um exemplo bem claro do álcool. Se eu ingerir bebida alcoólica e dirigir, né, não necessariamente eu vou ter um acidente. Isso é óbvio, né? Porque assim vão pensar imediatamente, eu bebo só um pouquinho, não tem problema, Daniel. Bem, mas eu sei, e todo mundo sabe, no senso comum, é fácil perceber, que se eu faço ingestão de bebida alcoólica, tem um maior risco de eu sofrer um acidente. Não necessariamente eu terei um acidente de trânsito, mas ao ingerir bebida alcoólica, mesmo numa quantidade pequena, né, que isso aí ainda é pouco aceito, porque é uma negação, a gente nega para se confortar psicologicamente. Mas mesmo que seja uma quantidade pequena de álcool, eu tenho um maior risco de sofrer um acidente. Tá? E medicina é isso, é uma ciência de probabilidades. Então, faixa umbilical, gaze, moeda ou qualquer objeto que você abafe o umbigo, aumenta a probabilidade de complicações na cicatrização do coto umbilical. Por que você não deve utilizar? Porque o processo de cicatrização ele é natural, ele deve acontecer exposto, então você deve deixar o umbigo até mesmo fora da fralda. Isso orienta na maternidade, dobra a fralda, a ponta da fralda aqui que fica na cintura e deixa o umbigo para fora, deixa o umbigo sempre o máximo ventilado possível, seco e limpo. Você limpar na hora do banho ali. Hoje existe uma discussão aí do álcool 70, caindo por terra aí essa higiene sistemática do álcool 70. Eu tenho mantido ainda isso na minha prática profissional, né? Acho que tudo que é muito novo eu vou devagar e espero acontecer mais um tempo, a discussão rolar para ver se a gente vai retirar esse álcool 70. Eu tenho mantido ainda a orientação de higienizar com álcool 70 após as trocas de fralda, né? Ou no mínimo algumas vezes ao dia aí você limpar o umbigo com álcool 70, secar e deixar aquele umbigo ventilado. Se você fizer isso, o processo de cicatrização, que é a mumificação do coto umbilical, vai acontecer naturalmente, porque ele precisa de um ambiente oxigenado, de um ambiente ventilado. Se você abafa esse umbigo, você vai reduzir a quantidade de oxigênio, você vai aumentar a temperatura e aumentar a umidade. Todos esses elementos, umidade, temperatura, oxigênio, afetam o crescimento bacteriano e de outros germes, micro-organismos, que sejam fungos, né, ou bacilos, enfim. O próprio tétano neonatal vai acontecer nessa situação, né, num ambiente pouco oxigenado ou não oxigenado. Daí, então, por que tentar convencer você? Você não deve colocar nada no umbigo e essa faixa não vai ajudar o umbigo ficar estufado depois ou não, a hérnia umbilical. A faixa que a gente coloca com pano aí, essa muito antiga, ela não vai ajudar na formação de hérnia ou não. Seu bebê não vai deixar de ter hérnia umbilical porque ele usou faixa. Isso também não há comprovação científica. Muitos bebês, né, 70% dos bebês, têm algum grau de hérnia umbilical e essa hérnia vai desaparecer
ao longo dos 2, 3 anos de vida, sem nenhuma intervenção. Isso também é um processo natural. Por isso que você não deve intervir colocando faixa ou outras coisas como a moeda. A moeda ainda a gente vê muito na cultura ainda brasileira, objetos, ou esparadrapo, um curativo fechando. Portanto, eu queria deixar aqui mais uma vez esse vídeo e eu acho que dessa vez eu falei com mais detalhes para tentar convencer. Mas vai ter ainda, eu sei, uma colaboração aqui daqueles que acreditam que não tem problema algum. Mas é isso. Eu tenho aqui como esclarecedor, não é determinista. Se você utilizar sua faixa, você apenas está aumentando o risco de adoecimento do seu bebê. Isso é uma responsabilidade sua.